Bem, continuando o nosso estudo de telhado, nesta aula nós vamos fazer uma aplicação prática dos conhecimentos adquiridos até agora. Bem, antes de tudo, vou fazer uma correção aqui nesse telhado, que vou clicar aqui, o tipo dele é vidraça inclinada, com cadinómetro telhado de terça 75 por 150. Tá? E a gente repara aqui logo de início que houve uma interferência das terças utilizadas aqui. Por que aconteceu essa interferência? Se eu pegar aqui a linha do telhado, vou tentar olhar um pouco mais de frente aqui esse telhado. Você se lembra que sempre segura o objeto para poder girar em torno dele. Tá? E se eu reparar aqui, tá? Quando eu me aproximo, reparem que a linha, essa linha tracejada aqui, né, o limite do telhado, ele está passando aqui no meio, tá, desse perfil. Por quê? Porque esse perfil ele foi definido lá como referência no eixo, né, aqueles eixos de referência eles passam exatamente no meio do montante. Tá, ok? Então por isso aconteceu essa interferência. Como o telhado foi até lá em cima, ele cresceu para baixo e para cima, houve essa interferência, esse cruzamento, né? Então, para contornar esse problema é bem simples, tá? Mas é uma regrinha que a gente não pode esquecer. Como eu já mencionei, ele é definido pelo montante retangular, né? Então eu vou vir aqui no montante retangular, esse terça 75 por 150, dou um duplo clique aqui para poder acessar as propriedades, e no deslocamento eu coloco o valor equivalente à metade da altura. Tá, a altura é 150, então vou dar um deslocamento de 75. Tá? Quando eu clicar aqui imediatamente em aplicar, olha lá, ele já faz a correção e aí ele cresceu para cima. Então agora a linha do telhado, clicar em OK aqui, ela passou a estar na parte inferior do telhado. Tá? Essa referência vai ser muito importante, porque quando a gente for copiar os telhados, né, os telhados de terça e depois os caibros, né, e as ripas ou sarrafos, eu terei que considerar essa diferença de altura baseada no comprimento, né, na altura da terça, mas tomando como referência a parte inferior da ripa. Tá, ok? Então já foi feita essa correção aqui. E vou aproveitar aqui nesse telhado aqui, vou até mudar o tipo aqui, né, para ficar mais fácil. Poderia criar outro tipo. Vou vir aqui no telhado de caibros, ele vai dar aqueles avisos, né, que ele tinha eixos no sentido. Aqui não vamos nos importar muito com isso, né, quando a gente transforma um telhado de um tipo em outro, né, acontecem aquelas interferências. Um eu tinha borda e outro não tinha, enfim, mas não vamos considerar isso por enquanto. Eu só queria fazer isso para verificar a mesma ocorrência. Olha lá, houve aqui uma interferência dos caibros, né? Vou tirar aqui a espessura das linhas. Sempre que eu abro um desenho ele vem com as espessuras ligadas, né? E eu vou tentar fazer aqui a mesma correção, né? Eu vou vir aqui nesse telhado, né? Aqui eu já posso selecionar direto o caibro, né? Até uma coisa que eu talvez não tenha mencionado. Na correção da terça, eu cliquei no elemento, vi o tipo e fui lá editar o caibro, né? Aqui, como me permite selecionar diretamente o caibro, eu posso clicar nele e aqui aparece o editar tipo. Bom, a regra seria o que? Colocar aqui, como ele tem 60 de altura, eu colocaria 30, né? Quando eu clico em aplicar, fica, vamos dizer assim, quase bom, só que não causou aqui uma interseção perfeita, que talvez fosse desejável, né? Por quê? Porque aqui os caibros estão no sentido longitudinal, tá? Eles estão no mesmo sentido do desenvolvimento da inclinação do telhado. Aqui eles estavam, no caso das terças, eles estavam perpendiculares, tá? Então nesse caso aqui a regra muda. Quando eu vier aqui em editar tipo, como eles estão no sentido do desenvolvimento da inclinação, na verdade o meu deslocamento aqui será zero. Ele não terá esse afastamento, ok? Porque ele não vai ficar perpendicular, a seção dele não vai ficar perpendicular ao desenvolvimento da inclinação do telhado. E aí sim eu tenho aqui uma junção perfeita dos caibros, ok? Feitos esses ajustes, faltou a gente criar o telhado de ripas. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar lá um perfil de ripas, apenas a título de revisão.
eu vou utilizar aqui como padrão o perfil retangular, 50 por 60, duplico e crio um que eu vou chutar aqui, tá? 50 por 10 milímetros. Tá? Eu poderia colocar aqui sarrafo ou ripa, tá ok? O nome aí vocês vão adequando, tá? De acordo com a regionalidade e a sua intenção de aplicação. E obviamente eu vou vir aqui também, dar um duplo clique, né? E mudo a largura dele para 50 e a altura para 10 milímetros. Ok, criei um perfil 50 por 10 e vou criar um montante. Vou utilizar aqui o mesmo regular mullion, né? Novo tipo. Vou chamar de ripas 50 por 10 milímetros. Tá, não repare que aqui está um pouco bagunçado os nomes, tá? Fica muito difícil a gente regrar durante a execução de aula, mas procurem fazer, tá? A gente está tratando aqui do seu desenho modelo de telhados, então façam bem organizadinho, o nome, medida, tá certo? Usando o mesmo tipo, tá? Alguns aqui eu usei, por exemplo, montante retangular, outro retangular mullion, tá? Mas vamos seguir aqui. Ripa 50 por 2,10, eu até já tinha criado um ripa aqui para título de exercício, né? Então vamos dar 2 cliques aqui para acessar o tipo, né? E no montante aqui eu vou mudar para perfil retangular 50 por 10. Vou clicar em OK, criei o perfil, criei o montante, agora eu vou criar um telhado, né? O jeito melhor é já ir selecionando um e já testar, né? Eu vou em editar tipo, duplico, vou chamar simplesmente de telhado de ripas, um nome genérico aqui, e vou mudar, aqui é nenhum, aqui é nenhum, e assim por diante. E eu vou trocar aqui os montantes secundários, que são os montantes de ripa. Clico em aplicar, excluo montantes secundários, e aqui eu tenho que colocar, no caso específico das ripas, eu tenho que botar um espaçamento, no caso aqui para o eixo 1, né, o layout 1, nenhum, e para o layout 2, uma distância fixa, que vai ser a distância fornecida pelo fabricante da telha, né? Dependendo da telha que você vai usar, uma telha colonial, você tem que ver lá o tipo da telha e qual será o espaçamento indicado pelo fabricante da telha. Vamos colocar aqui 300 milímetros como distância fixa, porque nesse caso ele tem que ter uma distância obrigatoriamente fixa e de acordo com o modelo da telha. Ok? Aplicar, escolher regiões de eixo, ok, e tem lá o madeiramento das minhas ripas, ok? Então eu andei aqui transformando esses telhados. O ideal é que eu tivesse um tipo de cada um para usar aquele processo do Ctrl+C, Ctrl+V. Mas eu aproveitei, vou deixar desta forma, porque eu queria agora aplicar lá naquele nosso modelo de exercício, e por um outro processo sem ser o Ctrl+C, Ctrl+V. Vou salvar esse elemento e vou abrir lá no nosso exercício 1, que tem já esse telhado, né, protótipo inicial, né, esse chute inicial, vamos chamar assim, desse telhado. Bem, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é transportar para cá os modelos de telhado que eu tenho lá no desenho. Para esse processo que eu vou mostrar, já mostrei na verdade no Revit 2011, mas vou mostrar aqui, relembrar também no Revit 2013, vendo as modificações. Aqui no menu gerenciar, eu tenho essa setinha aqui exatamente, transferir normas de projeto. Para usar esse comando, esse método, você tem que ter os dois desenhos abertos. No caso lá o modelo e também o projeto atual. Então eu clico aqui, ele já me oferece copiar de, tá lá, ele já sabe que tem um outro projeto aberto. Para não importar tudo, né, que às vezes não me interessa tudo, normalmente não me interessa tudo, primeiro eu marco nenhum, vou procurar lá telhados, tipos de telhados. Tá, no 2011 ele oferecia os subtipos aqui para você escolher com mais acuidade, né, mas aqui no 2013 ele importa todos os tipos de telhado de uma vez. Ok, alguns já estavam definidos, né, o genérico, por exemplo, né, que já vem com o programa. Então eu vou pedir para sobrescrever. Tá, eu poderia simplesmente copiar os novos, mas aqui como esse desenho não tem nenhuma configuração de telhado específica, eu vou transferir todos aqueles lá.
E por isso mesmo é importante você nomear especificamente cada telhado, porque se você der nomes genéricos, tipo sarrafos, ripas, né, e não colocar a especificação deles, você, na hora de importar, você pode sobrescrever um tipo existente, né, você pode ter dois tipos de telhados no mesmo desenho, com configurações diferentes. Aí quando você importa, o que acontece? Ele pode sobrepor o seu desenho, né? Sobrepor as configurações do seu desenho com as configurações novas. E aí desconfigurar um telhado ou outro. Tá ok? Daí a importância de você ser bem organizado nessa construção dos seus modelos. Bem, então vamos começar aqui pelas terças, não é isso? Que seria a parte de sustentação do telhado. O processo é muito simples. Como eu já tenho definido no meu desenho, né? Eu vou vir aqui, simplesmente seleciono o telhado e vou pedir para ele mudar o tipo. Olha lá, CAD norma, telhado de terças, 75 por 150. Selecionei aqui, ele já fez o esqueleto, vamos dizer, de sustentação do telhado. Bem, mas vamos analisar aqui. Na prática, né, a gente não consegue montar essa estrutura aérea, né? A gente tem que ter um suporte aqui. E normalmente, esse item terça, né, ele está apoiado inicialmente sobre a parede ou sobre a laje, né, inicial. Então vamos fazer algumas correções aqui. A primeira vai ser no contorno, no perímetro do telhado, que eu vou colocar exatamente apoiado sobre essa parede. Então o que eu vou fazer? Seleciono o telhado, peço para editar perímetro, ok? E posso usar aqui o alinhar. Então peço para alinhar com essa face, essa linha. Vou girando o desenho, alinho com essa face da parede, essa linha do telhado, e assim sucessivamente. Com essa face, essa linha, e com essa última face aqui, essa outra linha. Tá, ok? Obviamente aqui eu tenho alguns elementos vazados, eu deveria ter uma viga de apoio aqui, tá? Mas não vou entrar em detalhes estruturais nesse momento. Clique em OK. E aí eu já tenho a primeira estrutura de terças. Bem, vamos dar uma corrigida aqui. Vamos dar uma olhada aqui na elevação sul, que a gente vai ver um detalhe aqui. Reparem que como o meu telhado, né, ele teve os offsets e tudo aqui, ele está acima da parede, né? E outro detalhe é que o perfil já está inclinado na direção do telhado. Ok? Normalmente isso é conveniente, só que isso vai me trazer um problema de fixação dele aqui na parede. Primeira coisa, para eu posicionar exatamente em cima da parede, eu vou usar o comando mover. Vou mover, pego esse endpoint aqui e trago para cá. E agora o telhado está realmente apoiado sobre a parede. Tá, ok? Ele estava meio flutuando lá. E um outro detalhe é que as terças elas já vêm inclinadas na direção do telhado, né? Isso às vezes é conveniente, mas vai me trazer um problema de fixação aqui exatamente sobre a parede, né? Que eu vou ter um ponto de contato aqui. Eu posso olhar aqui até num corte. Lá, que o ponto de fixação na parede vai ser apenas um apoio aqui, tá? Então, para corrigir isso, se for o caso, eu posso selecionar aqui a terça, né, e vou em editar tipo, e aí eu posso usar aquela propriedade de posição, que em vez de ser perpendicular à face, eu posso determinar que ele sempre seja paralelo ao chão. Quando eu clicar em aplicar, ok, aí ó, foi corrigido. Vamos lá no 3D, e agora todas as terças estão horizontais, tá, ok? Aí você vai avaliar no seu projeto. Bom, também não é possível fazer essa estrutura flutuante ainda, que vai ser a estrutura de sustentação. Eu preciso de terças aqui, né, de sustentação na diagonal. Então eu vou clicar aqui nesse telhado, né, venho lá em editar tipo e vou colocar também terças do mesmo tipo nas bordas, tá, desse telhado. Se eu colocar aqui agora, eu tenho aqui terça, é isso, de 75 por 150. Vou experimentar colocar nas duas bordas. O que vai acontecer? Montante retangular, terça, vou clicar em aplicar. Olha, ele criou assim a estrutura que eu desejava, só que, vou clicar em OK aqui para visualizar melhor. Elas ficaram duplas, tá, ok? Porque esse telhado ele faz um ciclo fechado. Então nesse caso eu não vou usar
as duas bordas naquele sentido. Tá? Eu venho editar tipo e em uma dessas bordas, no sentido desse eixo, eu coloco nenhum. Aplicar, excluo os montantes secundários, ok. Agora sim eu tenho uma estrutura de telhado adequada. Ok, estou considerando aqui que as minhas terças, no meu caso, para o meu projeto, elas serão horizontais. Ok, aí na hora de botar os caibros eu vou decidir se eu vou cortar o caibro, se eu vou cortar a terça. Tá certo? Mas a primeira etapa do nosso projeto está concluída. Nesse projeto normalmente também vai ter um calculista, né, que vai dizer o espaçamento adequado para essas terças. Tá, eu vou clicar aqui em editar tipo e vou determinar que não será um espaçamento máximo de 1 metro, será de 2 metros, talvez seja suficiente, né, porque eu estaria exagerando aqui na estrutura de sustentação do telhado, né, e talvez desnecessariamente gastando muito material. Em alguns casos será conveniente também, aqui por exemplo ele colocou 2 terças, né, eu posso desejar eliminar uma delas. Se for o caso, eu clico no cabo, ele está com pin, né, ele está fixado, eu retiro o pin e aí eu posso deletar esse elemento, tá? Ou os dois se for o caso. Tá certo? Não é o nosso caso aqui, eu preciso de uma estrutura de sustentação. Obviamente não será dupla, né, mas nesse ponto aí a gente não pode ser muito detalhista, né? Não vamos querer exigir a perfeição nesse momento. Ok? Está montada a primeira estrutura do telhado, que é a estrutura de terças. A próxima camada de telhado será a camada de caibras, né? Então o que eu vou fazer? Vou lá na elevação sul, para ver essa estrutura de frente, né? E vou poder copiar os telhados. Aqui a gente vai começando a reparar algumas imperfeições, né, com relação ao deslocamento, né, e aqui eu posso voltar a trabalhar esse deslocamento, ok? Eu posso determinar um deslocamento, por exemplo, aqui está em metros, de menos 0,075, aplicar, e aí ele fixou no telhado de forma perfeita, ele está agora realmente apoiado no telhado, tá? Isso foi uma consequência de eu ter mudado a direção, né, perpendicular à face. E aí você me pergunta, pô, mas essas terças estão horizontais, elas deveriam estar verticais. Aí eu tenho que fazer a mudança lá no perfil, que é a entidade primitiva, né? Eu procuraria lá o perfil que eu utilizei, que foi o perfil terça, né, e mudo a direção das dimensões. Eu boto aqui 0,075 e aqui sim boto ponto 150, ok, tá lá, ele virou a direção. E aí novamente eu tenho que acertar o offset agora dessa terça, eu seleciono lá o montante, editar tipo, e não é mais 0,075, é 0,05, aplicar, e subiu a terça, tá ok? Eu tenho que ir fazendo esses ajustes de acordo com o meu projeto. Isso é inevitável, tá ok? Para construir a próxima camada agora, eu vou buscar lá a elevação sul, né? Então vou pegar esse telhado agora, repetindo, eu vou ter algumas imperfeições, tá ok? É um programa bastante complexo, a gente não pode exigir aqui no 3D as interseções e tudo sejam perfeitas, né? Mas são soluções que a gente encontra no campo. Depois, numa fase de detalhamento, a gente pode elucidar isso de uma forma melhor, esses arranjos nessas interseções, tá ok? Mas em termos de quantificação de material também, isso não vai representar nada significante. E eu posso também vir aqui, né, como eu mencionei, e nesses detalhes aqui, né, ir ajustando o telhado, tá ok? Era de se esperar que o telhado fosse uma tarefa um pouco complexa, né, tanto no projeto quanto ele é na própria obra, tá ok? O telhado nunca vai ser uma coisa muito fácil de executar, né? E como a gente aqui está modelando a edificação, também vai exigir um certo nível de trabalho, né? Aí você vai avaliar qual o nível também de precisão que você tem para a aplicação
do Revit no seu projeto. Tá, ok? Você pode desconsiderar isso, que o erro na hora de materiais lá não vai ser nada significante. E você me pergunta, e se eu quisesse ele reto aqui e quisesse ele inclinado aqui? Bom, esse montante aqui é um montante de borda, tá, ok? E esse montante aqui seria um montante interno. Tá? Se eu selecionar lá o telhado, né, a gente tem aqui em editar tipo, né, os montantes de borda e montantes do interior. Então, se eu quisesse dessa forma, eu teria que especificar uma terça horizontal, criar um outro tipo de montante chamado terça horizontal, onde ela seria paralela à face, e no interior chamar de terça horizontal que não fosse perpendicular à face, fosse acompanhando a inclinação do telhado. Tá, ok? Acho que deu para entender, não é isso? Ok? E aí a gente vai trabalhando o nosso telhado. Tá? Vamos deixar para a próxima aula fazer a parte superior, ok? Continuamos então na próxima aula.